aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Tá chegando lotado para você o Pet Fênix Podcast. O podcast da Pet Fênix. Pois é, estamos aqui dando início aos nossos trabalhos com ninguém mais, ninguém menos e sem muitas lamunhas, né? Estamos aqui com o nosso amigo Benjamin Monteiro Costa. E aí, Benjamin? Fala, grande Heraldo. Fala, pessoal de casa. Estamos aqui, nós estamos juntos para o que daí vier. Vamos embora. Olha só, o Benjamin, ele é pastor. Ele é pastor evangélico da comunidade cristã Atos, que fica em Lagarto, Sergipe. E ele vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, principalmente com os jovens, né? É um cara muito dedicado à música, porque ele é um levita, né? Então, violão, essas coisas todas com ele aí. Me fala um pouco do teu trabalho, Benjamin. Muito bem, a gente sempre trabalhou assim com essa... Você não pode batucar não, o microfone pega aqui. É músico, né? Até a gente acostumar. É músico. Vamos embora. A gente sempre gostou de trabalhar com jovens nessa pegada espiritual, não é? Uhum. A gente sabe que o jovem, tanto o jovem como o adolescente, o adulto, ele é holístico, ele é integral, não é? Corpo sem alma é defunto, corpo sem alma é defunto e espírito sem corpo é fantasma, né? Então é verdade. Tem pessoas até que veem uns por aí. Exatamente. Então ele é integral, corpo, espírito, alma. E a gente trabalha isso. A música trabalha isso, né? A palavra trabalha isso também. E a gente como pastor, como cristão também, a gente deve perceber todas essas áreas, né? Uhum. A música, por exemplo, que é muito forte em mim, né? Acho que eu já nasci batucando lá no Ultra, né? E aí a gente tem essa pegada realmente, ainda mais, eu sempre digo quando eu vou dar palestras assim sobre música, ainda mais que a gente nasceu no país certo, o país da salada musical. É formidável. Né? Deus abençoou a gente com a quantidade de ritmos, né? Impressionante, de ritmos, né? É verdade mesmo. Exatamente. E esses ritmos demonstram um pouco da imagem da semelhança dele, né? Uma imagem musical. Né? E a música é atrativa para o jovem demais, né? Sim. Não só pelo fato dela mexer com a alma da pessoa, né? Mexer com o espírito da pessoa, querer motivar ou para dançar, ou para meditar, ou para simplesmente servir de fundo, alguma coisa assim, mas principalmente às vezes estimulando a fazer música, né? A tocar no instrumento, a cantar. Sim. Como é que você vê isso no meio do jovem? Eu já tive muitos filhos musicais. Muitas pessoas que aprenderam, assim que chama, né? Filhos musicais, discípulos musicais. Gente que já está tocando em vários lugares. Também teclado, violão, né? O canto. Né? Isso traz uma alegria para nós, por saber que a pessoa, às vezes, por exemplo, estava em depressão e ela foi alcançada, foi transformada por aquilo ali, né? E foi arrancada da morte. Né? Então, a música também pode ser considerada como libertadora, né? Ela rompe ciclos que podem estar levando a pessoa a ficar doente, a ficar mal, tal. E aí, de repente, encontra na música um caminho, né? Musicoterapia. Música é terapia e a musicoterapia realmente é formidável. Ela, né, até eu vi uma reportagem absurda, né? Mas eu até não duvido. Eles estavam botando música nos pomares e as frutas começaram a produzir melhor. É nada. Os tomates começaram a ficar maiores. Negócio, né? Rapaz, eu acredito muito nisso, sabia, cara? Eu acredito muito nisso. Os animais ficam mais calmos, dependendo da música. Não vai botar um rock, né? Senão vai ficar doidão. Tem gente, por exemplo, que gosta de dormir ouvindo música. Né? Exato. Eu não consigo. Você acorda. Eu acordo. Sabe por quê? Porque eu começo a cantar. E se for alguma música que eu conheço, aí ela se desenha toda na minha cabeça, aí eu começo a tamborilar com os dentes. Aí daqui a pouco eu tô já no ritmozinho da música. Você consegue estudar com música? Tem gente que consegue. Consigo trabalhar. Trabalhar eu consigo com música. Mas estudar não consegue. Estudar não. Eu também não consigo. Estudar com música. Porque eu fico meio que em dois... Acontece quando eu estou estudando, a mesma forma que acontece quando eu estou dormindo. Eu entro na música, entendeu? E aí o foco
se dissipa, Sim. aí eu nem estudo e nem curto a música direito, porque fico lá na música dizendo, poxa, eu preciso estudar. Ou então eu estou estudando, porra, que música legal. mesmo que seja em inglesa ou espanhola. É assim, cara, árabe, a música, ela distrai tanto a gente, e eu descobri outras formas de ouvir música tão ouvir não, porque ouvir. Mas eu estou falando de selecionar a música. Eu descobri uma coisa chamada lo-fi. Lo-fi é low, baixo. Fi. É uma coisa que tranquiliza e eu gosto muito de ouvir. Tanto que eu dirijo, boto minha playlist de lo-fi. Se eu vou, por exemplo, um almoço, um café da manhã, eu adoro aquela musiquinha de fundo. Eu gosto muito de jazz, né? Então aí, às vezes eu boto um jazz instrumental. Eu prefiro jazz instrumental ao jazz onde tem o cantor. Eu prefiro jazz instrumental. E fico curtindo, né? Aí, mas para quem veio, por exemplo, do rock, que nem eu, da música de academia, aquela coisa Dance toda, music. isso foi uma coisa assim, uma descoberta para mim. Que bom. Muito grande. É. Dentro da alma do ser humano, ele tem essas Você acha que possibilidades. durante uma pregação sua lá, e nesse meio entra uma música, você resolve cantar lá um louvor, resolve cantar uma música, você acha que aquele momento ali pode ser diferencial no que a pessoa está passando naquele momento ali na igreja? Pode sim, pode. Ele pode até marcar uma memória, né? A música ali. Foi aquele dia que eu me encontrei, né, com Deus, ou comigo mesmo, né? Ou eu reverti o quadro e tal, etc. E aquela música me marca muito. A música realmente, ela... Isso é estudado quando você vai pregar? Diz assim, tal momento eu vou tocar aquela música? Geralmente. A gente pensa uma lista de músicas, né, que tenham a ver com a mensagem, que tenham a ver para poder não dar um bigode na testa, né? Não dar um bigode na testa. Tem que ser uma coisa programada. Exatamente, realmente, né? Tem que Senão ser o culto está indo para um lado e a música vai para o outro. Exatamente. Agora, tem gente que exagera, né? Assim, começa a dominar, não é dominar, direcionar demais, entende? Induzir, né? Aí não é legal mesmo, não. Mas a música realmente, ela, em todos os momentos que você puder, você pode trabalhar tranquilo. Lá na Pet Fênix, a gente estuda muito a questão da sensibilidade. E eu vou te explicar por quê. A gente tem que, obrigatoriamente, estudar a sensibilidade, porque o nosso negócio fala, vive e é de uma sensibilidade muito grande. Você sabe que as pessoas, quando perdem seus animaizinhos, né? Aquela sensação de perda traz saudade, tristeza e dor. Três coisas muito difíceis de você lidar, porque a ausência de alguém que você ama, ela deixa uma lacuna, um buraco, um vazio. E preencher aquilo ali de novo dá um trabalho danado. É verdade. Primeiro que eu acredito que não preencha aquele lugar. Aquele lugar é inocupável, por assim dizer. Aquele lugar é daquela pessoa, daquele lá. Mas quando se trata de animais, quando se trata de pet, aquele espaço é um espaço tão especial. Por que eu digo isso? Porque o pet não fala, você não tem a lembrança do que ele disse, você só tem lembrança do que ele fez. E o que o animal faz pelas pessoas? O animal dá o que ele tem de melhor, porque ele não consegue expressar em palavras para te consolar quando você está triste, mas ele deita do teu lado e fica quietinho ali. Ih, rapaz. Aí aquilo ali já é uma coisa. Meu. E muitas vezes você se pega, se flagra, olhando para ele, dizendo assim, mas você viu o que aconteceu? Eu não tive culpa, mas eu tive que fazer aquilo. E ele assim, ó, olhando para você, com aquela como carinha. Se estivesse entendendo tudo e dizendo, não, você está coberto de razão, eu faria o mesmo. E aí eu pergunto a você, o animal tem espírito, tem alma? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que você não sabe se o espírito, se a alma, né? Se a alma dos animais e dos homens vai para cima ou para baixo, né? Então ele tem um, vamos dizer assim, um ser, né? Não sei se o espírito é eterno, mas ele tem um sopro de vida, assim como Deus soprou nas narinas do primeiro homem, da primeira mulher, né? Deus também, esse sopro de vida, ele é gerado em toda a criação. Ninguém então, pode afirmar que não tem nem alma nem espírito. Ninguém pode afirmar que tenha. Mas também ninguém pode afirmar que não tenha. Mas a Bíblia diz o que lá? Quem garante, né? Exatamente. Que a alma dos animais desce ou sobe.
Quem garante? Pois não é. Agora, tem textos O que é interessantes. esse desce ou sobe? Aí desce para a presença de Deus, né? Ou sobe para a presença de Deus, ou desce para a ausência de Deus. Ah, entendi. Para a ausência de Deus. Entendi. Eu creio muito que é uma maneira minha de pensar, tá? Eu acredito que animais são anjos. São Anjos enviados para estar com você daquele jeito. Existem milhares de casos. Eu poderia passar milhares de horas aqui relatando os casos que eu ouvi ao longo desses 11 anos na Pet Fênix. Casos incríveis, incríveis mesmo, de que o cara tinha a mais plena certeza de que aquele ali era um anjo, porque latiu na hora certa, dormiu na hora certa, Entendi. se agitou. O animal fica agitado, você procura entender. Por que houve que está assim doido, que está correndo? Alguma coisa, eles têm uma percepção diferente. A Bíblia cita 2 casos de animais que falaram. 2 casos. Um foi para o mal e o outro foi para o bem. Opa, vamos conhecer essas duas passagens. Exatamente. Aí. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis 3, ora, a serpente, a mais esperta, o mais astuto animal do jardim, então chegou, né? E aí foi usado por um espírito maligno, né? Então juntou as duas coisas. Interessante, né? A esperteza da serpente com a impiedade, a maldade do diabo. E aí ela falou para detonar o homem, né? Para destruir, para derrubar o homem. Sim. Né? Já houve um outro caso que Deus fez uma jumenta falar. Né? Tem muito jumento no mundo aí que fala, mas não é jumento. Mas não esse vamos assunto... entrar no mérito. Não, no mérito disso aí, não. Deixa o jumento falar à toa. Vamos falar da Bíblia. A jumenta da Bíblia. Na Bíblia, lá em Números capítulo 22, diz que teve um cara que Deus disse assim, você não vai amaldiçoar Israel, que era o Balaão. E aí, o cara que queria que ele amaldiçoasse, né, porque ele era um amaldiçoador profissional, que ele amaldiçoava mesmo, o negócio, né, pegava fogo, né? E aí, o cara foi 3 vezes tentar ele com dinheiro, e aí ele foi. Aí Deus disse assim, eu disse para você não ir, mas tudo bem. No meio do caminho, ele encontrou um anjo, entende? O Balaão estava em cima de uma jumenta, no meio do caminho encontrou um anjo, só que ele não viu, mas a jumenta viu. Aí a jumenta se desviou a primeira vez. Aí ele botou por outro caminho. Aí o anjo pegou uma espada desse tamanho assim. Se ele passar por aqui, eu taco no pescoço, não vai sobrar nada. Aí a jumenta viu de novo e botou pro outro lado. Na terceira vez, aí ele botou só num corredorzinho para ela passar. Aí o jumento ficou. Aí ela empacou, imprensou a perna dele, né? Aí ele pegou e começou a espancar ela. Começou a espancar. Aí Deus fez ela falar. Aí disse assim, rapaz, o que foi que eu fiz de mal pra você? Há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu ajudo você, por que você fez esse mal pra mim? Aí ele disse assim, porque você não quer ir por onde eu quero que você vá, entende? Você é desobediente, etc, etc. Aí Deus fez ele abrir os olhos, aí quando ele abriu, aí viu lá o anjozão com a espada. Aí quando ele viu, ele disse, opa! E aí, tudo bom? Aí o anjo disse assim, olha, eu ia matar você. É a terceira vez que ela lhe livra. Eu ia matar você, ia deixar a jumenta viva, porque ela é mais obediente do que você. Interessante. Então, 2 passagens na Bíblia. Passagens. Uma pro bem, uma pro mal. Exato. Agora interessante, sabe o que é? É que Eva conversou, bate papo, bicho, com a serpente. E o Balaão também conversou altamente com a serpente. Então, o que induz é que... Com a burra. Com a jumenta. O que induz é o seguinte, é que antigamente, né, parece que não somente os seres humanos falavam com os animais, mas parece que os animais também tinham um contato muito maior com os seres humanos. Entende? Claro, hoje, por exemplo, a gente sabe quando o cachorrinho tem ele latido... quer alguma coisa. Tem um latido de perigo, tem um latido, né, de defesa, de medo, né, de ameaça e tal, etc. Você percebe, ele está falando ali. É isso, né? Aí. Eu penso assim também. E outra coisa, os animais, eles só têm a expressão do corpo e eles só têm a entonação
do latido ou do miado entonação, para exatamente. poder dizer o que eles querem, né? Você percebe um cachorro quando está latindo de alegria, Sim. ou quando ele está latindo com medo, ou quando ele está latindo com raiva. Exato. Qual é a sua experiência com pet? Rapaz, a minha experiência com pet foi... Desde novo foi com gatos. Nós tínhamos o primeiro gato nosso, era um nome assim muito bonito, né? Zé Gato. Zé. Ele era um gato. Era, o gatão. O Zé Gato, ele era formidável, né? A gente só vivia com ele no braço e tal, etc, né? Aquele negócio, né? Mas ele não dormia na nossa cama, minha mãe não deixava porque passava asma, é aquele negócio, né? Ah, tinha aquele mito, né? Aí disse, não você não pode, tá pegando asma porque fica com gato direto, né? Então todos nós gostávamos de gato, né? Antes teve um cachorro, eu não peguei, mas eu ouvi muito falar dele, que era o Urutu, né? O cachorrinho da família. Vocês botam uns nomes interessantes. Tudo bem, precisa ouvir dos meus irmãos. Aí... Esse aqui é o Rafa. Esse aqui é o Rafa. Tá aqui hoje ele tá aqui com a gente, tá mansinho, prestando atenção danada aí. E aí depois... Aí pronto. Aí quando a gente chegou, quando eu casei, aí a gente começou a criar pets também. Aí criamos uma tartaruguinha, que era a Tuga, né? Tá. Depois chegou o Snoopy, que até hoje está lá, que é o cachorrinho, né? E agora chegou o Lord, né? Que Lord é um gato. Ah, um gato. É um gato. Muito bem. Né? Então, E temos aí, um cachorro e um gato na mesma casa. Exatamente. Como é que é essa convivência? No começo foi muito tensa, né? O Snoopy não queria saber dele. Quando chegava, ele... O outro também se arrepiava todo, né? Mas depois virou uma bagunça. Mas quem fez o quê? Quem ajudou na relação aí para poder dar certo? Vocês ajudaram? Vocês interviram? Ajudamos. Porque a gente foi pegando devagarzinho, é um processo, né? Porque o cachorro parece que automaticamente ele acha que é um inimigo ou então um invasor. É instintivo, né? É instintivo, eu acho. É. E aí a gente foi acostumando. Hoje eles não vivem mais como cão e gato. Não vivem mais como cão e gato. Eles são irmãos. São assim, que bom então, né, cara? Um é preto e outro é branco, né? Agora o Snoopy, eu acho que ele fica assim mais triste, né? Porque só ele que tem olhos castanhos. O resto da família toda tem olhos verdes, até o gato. Porra, até o gato tem olhos verdes, rapaz. Você tem olhos verdes, todo mundo na sua casa tem olhos verdes. Bela, Lucas e o gato também. Bom, mas então eu quero te perguntar uma coisa interessante. Por que eu trouxe um pastor evangélico aqui para conversar com a gente? Porque eu queria muito saber essa questão espiritual, sabe, dos animais. O que aproxima o homem do animal? O que aproxima o animal do homem? Na sua opinião, claro. Na minha opinião, na opinião da Bíblia, tudo que você vê aqui, materialmente falando, espiritualmente já existiu. Ou seja, o céu é cheio de animal, bicho. Tem um montão lá na Bíblia. Lá em Apocalipse você encontra cavalos. Elias, por exemplo, ele subiu ao céu num redemoinho, numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. Né? Se você for encontrar lá em Provérbios... Tem muita menção mesmo na Bíblia. Até no plano espiritual, né? Nas coisas do Apocalipse é mesmo. Exatamente. Por exemplo, Ezequiel capítulo 1, verso 10, você encontra 3 animais. Né? Então você encontra o boi, lá no céu, um touro, né? Uma águia, boi, águia, aí tem um homem e tem um leão. Lá no céu, quando João chega, ele vê o cordeiro e o leão. A passagem de Daniel. De Daniel, exatamente. Na cova dos leões. Dos leões. E tem uma simbologia do nascimento de Jesus, né? Que é o presépio que as pessoas montam no Natal. Exatamente. Os animais estão ali presentes. Estão lá. E ele nasceu numa manjedoura, né? Dentro de um celeiro. Quando eu fui, quando nós fomos ter o nosso primeiro filho, nós preparamos o quartinho, né, que foi da Bela, né? E aí nós pintamos, né, algumas coisas, bichinhos, e compramos também, né? Compramos um bichinho do Snoopy, né? Compramos bichinhos de pelúcia, né? Tá. Bichinhos de pelúcia. Tipo o Rafa. E aí, resultado, o que foi que Deus fez quando os 2 filhos dele iam nascer? Ele colocou luz no quarto, haja luz. E houve luz. Opa! Olha que interessante. Depois ele colocou, vou botar umas frutas aqui, né? Vou botar uns pés de árvore aqui, tal, etc. Vou fazer um jardim para eles, né? E fez um jardim e botou várias árvores frutíferas, botou rio e tal, etc. E botou o quê? Pets.
Muitos. Todos os tipos de pets, de animais. Tinha elefante, tinha, né, vaca, leão, bezerrinho, todos os tipos. Ele colocou lá. Por quê? Ele disse, eu vou trazer do céu aquilo que tem aqui e vou colocar na terra e ver se é bom. E é ótimo. A ideia deles é ótima. A ideia deles é genial. Tem até uma reportagem a preocupação da preservação deles, por exemplo, a Arca de Noé, se a gente fosse ilustrar mais ainda, né? O interessante é que tinham milhares de pessoas. Deus só conseguiu salvar 8 pessoas, mas centenas de animais ele conseguiu. É por isso que os animais fazem tanta diferença na vida da gente, cara. Puxa vida, eu todas as vezes que fala de pet, né, até fiquei um pouco receoso na apresentação do podcast, né, e a gente ia falar, e eu sei que esses casos vêm sempre à tona, né, e eu sou um cara muito emotivo. Eu procuro, me esforço para controlar as minhas emoções. Eu, inclusive, fui proibido de atender os clientes na Pet Fênix quando eles chegam para o velório dos animaizinhos, né? Porque é uma tendência natural eles contarem um pouco da história do animal. Ah, ele era isso, ele fazia aquilo, papapá. E aí eu começo a chorar junto com eles. Aí é uma complicação, aí Lissa tem que vir, tem que me tirar da sala, pede desculpa, olha, ele se emociona, tal. Por quê? Porque a Pet Fênix nasceu da emoção. A Pet Fênix nasceu da perda. 10 filhotes de uma só vez. Então, quando a gente para pensar no significado que teve aquele momento, Deus, na minha cabeça funciona assim. Os 10 filhotes morreram? Os 10 filhotes morreram. Nossa. Parvovirose. E os pais? Os pais não, porque estavam vacinados. Então, a gente perdeu aqueles 10 filhotes e Deus é infinitamente bom que nesse processo da perda nasceu uma coisa que está trazendo uma paz, uma tranquilidade, uma certeza de fim daquele ciclo de maneira digna. Que é a Pet Fênix. Dignidade. Por causa daquelas 10 mortes, a Pet Fênix está aqui há 11 anos, trazendo dignidade, respeito e acolhimento a quem nos procura. Aquela coisa do perdi meu pet e agora tem solução. Agora tem solução, é só ligar pra gente. Como é que fica, Benjamin, Quero falar mais de você um pouco. Essa relação sua, seus filhos, os animais, como é que eles tratam? Qual é a relação deles com os pets? Não sei, mas acho que... não sei se, vamos botar 50% das crianças, elas querem pets, né? E elas amam, e elas ficam, por favor, compre um cachorrinho, um gato e tal, etc. Né? E foi isso que aconteceu também com os nossos filhos, né? Mas com o passar do tempo, parece que eles querem animais para ver, mas não para cuidar. Tá. Eles querem que a gente cuide. O velho, mamãe dê a comida, mamãe leva no veterinário. Exato. Eles só querem brincar, né? Eles querem curtir, eles querem correr naquele atrás, primeiro momento, etc. Né? Né? Aí depois pesa a responsabilidade. Já pregou sobre pet você? Já teve alguma pregação sua na igreja, né? Em algum lugar? Sobre pet não, já preguei sobre animais. Sobre animais. Já preguei sobre animais. Assim, e você já teve alguma pregação que você usou animal doméstico? Um cachorro, gato, dentro da casa da pessoa e o que ele ocupa naquele contexto? Não, naquela pregação que eu fiz, eu preguei sobre os coelhos, sobre os gafanhotos, os coelhos, gafanhotos, lagartixas. Vamos deixar o gafanhoto fora disso. Lagartixas e outro bichinho lá que eu não me lembro, né? Mas é interessante. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu acho que falar do amor incondicional dos pets, falar da maneira como eles pedem carinho, falar da forma como você deve tratá-los, né? Eu acho que isso traz muito para perto do amor de Deus, né? É verdade. Tem um personagem na Bíblia que se chama Caleb. Ele entrou com Josué na Terra Prometida, ok? Josué, ele era a representação de Jesus, que entrou, botou o pessoal para entrar na Terra Prometida. E ao lado do Josué, então, o amigo dele era o Caleb. Sabe o que é que significa Caleb em hebraico? Não. Vem de duas palavras, Kel-Ev. Kel-Ev. Kel é segundo, de acordo. E Ev é coração. Segundo o coração.
juntando as duas palavras, dá o nome cachorro. Olha só que interessante, rapaz. Kelev é cachorro. Para que melhor do que ao lado de Josué? E Josué, que era a representação de Jesus. Inclusive, o nome Josué é Jesus em hebraico. O nome Josué é Jeová é salvação. Quem sabia, não sabia não. Jeová é salvação. Então, ao lado de Jesus, colocaram um cachorro. O Kelev. Por quê? Você já viu um bicho que defende mais o outro do que o cachorro, pelo amor de Deus? Você já viu um animal que é chamado de melhor amigo do homem? Melhor amigo do homem, bicho. Verdade. Fiel. Você pode estar na pior esmola possível, o cachorrinho está do lado lá. Eu também estou comendo a bagaceira que você come aqui, bicho. Se você comer filé, eu como. Rapaz, interessantíssimo. Você vê, às vezes, pessoas, pedintes, né? Mendigos na rua, pessoal que tá, moradores de rua e tal, e eles com os cachorros, os cachorros vão atrás. Os cachorros vão atrás, mago seco. Mas você não adianta você querer o cachorro, não, porque ele briga. Fiel. Então Deus deu esses animais para dizer assim, ó, vocês não estão sendo bons seres humanos, então aprenda com um cachorro a ser um bom ser humano. Interessante. Oxa, aprenda a ser um bom ser humano com um cachorro. Ótimo, gostei, adorei isso, adorei. Tem muita gente que perde para cachorro, bicho. Pede para gato, pede para papagaio, pede para tantos animais. Quero fazer uma pergunta aqui, a gente já está quase que encerrando o tempo da gente, mas eu tenho o papo tá gostoso. Eu vou querer saber disso aí. E quando você, cara, imagina, você tá lá com o Lorde, que é o gato, e o Snoopy. O que passa na sua cabeça quando você pensa na morte de um deles? Caramba, bicho, eu já pensei, não é bom, sabe? Porque você vai criando tanto vínculo, é impressionante, sabe? Porque até as bagunças que eles fazem, até os prejuízos que eles dão, você fica chateado na hora, mas depois você dá risada, bicho. Vira história, né? Vira história, vira memória. Não é? Vira glória. Boas lembranças. Boas lembranças. E isso traz pra você, bicho. Então, eu não queria nem pensar. Na morte do Snoopy, na morte do Lorde. Pô, os bichinhos tão legais, né? É esse sentimento, cara, que a gente não se prepara, né? A gente se prepara para o nascimento, compra roupinha, prepara a casinha, tal. Quando o cachorro chegar, quando isso, quando aquilo tudo, mas a gente não se prepara para a morte. É uma coisa do ser humano isso. É necessário. Não é sábio. Não é sábio você viver pensando na morte direto. Mas também não é sábio você nunca pensar nela. É verdade. Lá em Eclesiastes, a Bíblia diz assim: o coração dos tolos está só na casa da festa, mas o coração dos sábios, onde há luto. A casa onde há luto, quando você para e diz, caramba, bicho, um dia eu vou, um dia meu cachorrinho vai. Pô, o que é que eu estou fazendo por ele, né? Para trazer dignidade para ele, né? Honra, né? Eles se matam pela gente, bicho. Eles são extremamente fiéis, cara. É impressionante. São fiéis. É impressionante. Benjamin, eu soube que você fez um cordel para Pet Fênix. Mesmo, garoto. Essa eu vou querer ver, rapaz. Fiz um cordel. Os multitalentos do Benjamin Monteiro Costa, além de pastor, além de músico, além de um cara extremamente espirituoso, um cara dedicado à causa de Jesus e que trabalha muito bem com os jovens, né? Trabalha muito bem com a comunidade onde ele está sempre, ele se envolve demais com tudo isso. Dentre os talentos desse cara tem essa capacidade de fazer cordel. E a gente vai ouvir agora um que ele fez, sabe para quem? Para Pet Fênix. Muito bem. Vamos ver. Vamos lá. Olhe para você ou para lá? Aonde você quiser. Vamos lá. Então vou contar para você aqui, certo? Para iniciar do comecinho, para falar bem dos bichinhos, antes de mais nada te digo que Deus é o autor da bicharada. Se achegue no Jardim do Éden, quando Deus preparou a casa para os seus filhos colocar, foi o primeiro a superlotar de pet de todo tipo. Era cão, era gato, periquito, iguana, elefante, leão, e no meio, se embolando com os bichos, a tal da Eva e o tal do peladão. Mas como tudo na vida, depois da queda, tem que cair, tem que falecer e tem que partir. O pobre do saruê, primo sem perfume do amigo rato, e todos os outros bichinhos tinham também que morrer e acabaram pagando o pato.
Veja em outro momento como Deus ama um bichinho, guardou de um dilúvio da moléstia muitos desses animaizinhos. Oxente, não lembra não, Dona Maria? Esqueceu, foi seu Zé. Agora eu estou falando da Arca de Noé. É ou não é? É ou não é? E assim foram passando nas variadas gerações o amor pelos petzinhos nas civilizações. Os gatos eram adorados no Egito dos faraós e para manter a memória viva eram até embalsamados. Na China, lá, por onde você anda, quem vive na folga é o tal do urso panda. Na Índia, até hoje, não machuque da vaca um casco, senão você é quem vira o churrasco. Mas por que os bichinhos são tão queridos? Eu sei, não é à toa, do papagaio no ombro do pirata até o golfinho embaixo na canoa. Alguns são altruístas e dão a vida pela gente. Faz a gente rir somente, com aquelas pataquadas e quebra e rasga e corre e nada. Nos defendem, são fiéis, verdadeiros menestréis de como ser um ser humano. Carinhosos, receptivos, fazem festa quando chego, não saem do nosso pé, mesmo quando fede a chulé. Fazem parte da nossa história, não deve se apagar da memória. Membros da nossa família, pode ser só um ratinho ou então uma grande matilha. E ouçam essa história real, registrado até em ata. É a história de 2 anjos, só que são de 4 patas. Jafar e Luma procriaram pela primeira vez 10 filhotes. Aquela festa sem corte. Mas os 10 pegaram uma doença fatal e levou um a um para a cidade do Zawal. Sem poder enterrar na chácara por ter contaminação, seus donos, o Herardo e a Alissa, ficaram tristes, tristeza no coração. Então o veterinário, um grande de um amigão, apontou a forma mais segura e honrada de se despedir do amigo cão. Por que vocês não fazem a famosa cremação? E foi então que os donos fizeram, tornando digna a memória. E surge assim a Pet Fênix para cuidar de quem já foi um grande amigo do peito, com tranquilidade, dignidade e respeito. Honrar a memória para ficar na história. As lutas e glórias com acolhimento e um abraço. Não se desfaz de um laço, quebrando e jogando ao léu. Ele era um membro da família. Às vezes era a sua ilha, o seu pedacinho do céu. Um pouco do amor de Deus no seu colo, na sua casa. Então honre quem te honrou com amor incondicional. Não deixe esquecer no começo o que se tornou o seu final. Poxa vida. Caramba, velho. Quer quebrar o velho. Muito bom, Benjamin. Muito bom. Cara, quero dizer que foi genial o cordel. Agradeço muito. Vai ter que botar no papelzinho pra gente botar lá. Vamos virar. E uma coisa que eu vou cobrar de você é você interpretando. Porque eu já vi você falando cordéis sem ler. Sim, é porque esse foi feito hoje, né? Não, foi. Tô fresquinho. É mesmo? Esse fresquinho. Tá fresquinho mesmo. Tá fresquinho. Então pronto. Gostamos demais, cara. E quero deixar aqui um espaço para você fazer suas considerações finais. Eu não gosto de chamar considerações finais, sabe? Porque eu não gosto muito da palavra final. Eu gosto que você deixe no ar um pensamento seu que una como é verdadeiramente o amor de Deus e dos animais pelo homem. São amores incondicionais, né? É verdade. E eu queria que você falasse aqui para a gente, né? Falasse para o nosso público um pouco sobre isso. Amém. Querido, que você seja amável e fiel como o cão, brincalhão como o gato, livre como os pássaros. Que você seja uma fera para aquilo que é justo, que é princípio, que é valor. Que você lute com unhas e dentes e garras. Tudo aquilo que é de valor. Que você não quebre os princípios, porque toda vez que você quebra um princípio, depois o princípio quebra você. Então, querido, aprenda com os animais. Foram exemplos formidáveis que Deus deixou aqui, né? Da formiga até a baleia. Tem lições, né? Imprescindíveis para nós, né? Mas, acima de tudo, então, abra o seu coração para aquele que é criador dos animais. O criador dos animais.
aquele que criou, né, e colocou o amor dentro dos pets, colocou o amor, né, dentro de nós, seres humanos também. Né? Abra o seu coração, ok? E com certeza você vai ser um Caleb, segundo o coração. Poxa vida, legal. Javi, obrigado. Valeu, queridão. Sua presença foi imprescindível. E a gente vai ficando por aqui, deixando para você, né, as nossas redes sociais, para você nos procurar no @petfenix no Instagram ou o www.petfenix.com. Não temos o BR, tá? Aí você nos acha nessas redes sociais e procura saber um pouco mais sobre a Pet Fênix Crematório de Animais, ok? A maior rede de crematórios pet da América Latina. A gente vai ficando por aqui, deixando para você um forte abraço.